Olá, gente, tudo bom? Vamos dar seguimento ao nosso conteúdo hoje, tá? Nós vamos concluir nossa disciplina de anatomia. Vamos falar hoje sobre o sistema gênito-urinário, tá certo? A gente vai dividir em sistema urinário, a gente vai dar uma estudada no sistema urinário primeiro, depois a gente estuda o sistema reprodutor, tá bom? Então vamos estudar o sistema urinário, depois o sistema reprodutor. Então primeiro, sistema urinário. Então, como a gente sempre começa, né, sistema urinário vai ser a parte da anatomia humana responsável por produzir urina, são órgãos produtores de urina, que a gente chama de sistema urinário. Então, a parte da anatomia humana aqui é responsável por produzir urina e órgãos de eliminação de urina. Então, a gente divide o sistema urinário em órgão produtor de urina e órgão de eliminação. Quais são os órgãos produtores de urina? São esses que vocês estão vendo aqui, ó. São os rins. Então, aqui você está vendo o rim da gente, né, que é o órgão produtor de urina. Então a urina que a gente produz, quem é responsável por essa produção é esse órgão aqui, que a gente vai estudar daqui a pouco como é que ocorre isso. Tá bom? Então o rim é um órgão produtor de urina. Os outros órgãos são órgãos de eliminação. Aí quais são os órgãos de eliminação de urina? São só esses aqui que eu vou apontar para vocês. Eu tenho primeiro o cálice renal, onde está o cursorzinho aqui, ó, cálice renal. Depois eu tenho a pelve renal. Aí eu tenho esse órgão grande que eu vou mostrar agora, ó. Tá aqui o rim, aí vem descendo aqui, ó. Eu tenho o ureter, que é esse órgão grande aqui, ureter. Aí aqui embaixo a urina chega na bexiga. Depois o último órgão é a nossa uretra, que é esse canalzinho aqui, por onde vai sair a urina até o meio externo. Tá bom? Então nós temos órgãos de produção, que é o rim, e órgão de eliminação, que são, repito, cálice renal, pelve renal, ureter, bexiga e uretra, tá bom? Então vamos falar primeiro um pouquinho sobre o rim, tá bom? Vamos falar de cada um desses órgãos. Então vejam só, o rim é um órgão par, todo mundo sabe que o rim é um órgão par, está localizado na parte mais posterior do abdômen da gente, então está lá atrás de nossas costas, tá? Então está aqui o rinzinho da gente, ó, está na parte mais posterior do nosso abdômen. Então repara aqui nessa imagem, ó, vou mostrar aqui o outro atlas para vocês, do sistema urinário. Então repara aqui, ó. Deixa eu pegar essa imagem, ó. O esqueleto está aqui, bonitão. Eu vou aproximar. Repara, ele está lá atrás, ó, os rins, são dois, tá vendo? Ó? Vou aproximar, ó. Então, o órgão lá atrás, tá vendo? Então ele é o órgão mais posterior, botei ele de lado aí, ó. Ele está bem posterior, o rim. São dois órgãos, ó, do lado da coluna vertebral, tá vendo? Ó? A coluna, tá vendo? Está bem posterior, próximo das últimas costelas. Aí repara que o rim direito, ó. Ó, o rinzão direito, vou mostrar de frente para você não se confundir, ó. O rim direito, ó, o rim direito, ele é ligeiramente mais baixo do que o rim esquerdo. Então os órgãos são o rim, que é o órgão produtor, depois os outros órgãos que eu citei anteriormente. Tá bom? Aí vamos ver o seguinte. Vamos estudar primeiro o rim. Como é que estuda o rim? Divisão anatômica. Então olha só. O rim, a estrutura anatômica do rim, vou falar primeiro da estrutura anatômica do rim, ele é constituído por 3 camadas de tecido. Tá certo? A estrutura anatômica do rim, então a configuração interna do rim, ela é formada por 3 camadas de tecido. Quais são essas 3 camadas de tecido? Eu vou mostrar aqui outra imagem, ó. Vou voltar para esse atlas, ó. 3 camadas de tecido, ó. Eu tenho aqui, ó, essa camada mais externa, essa aqui, ó, branquinha, deixa eu mostrar aqui, ó. Essa daqui que está saindo, tá vendo? Ó? Eu tenho aqui de fora para dentro, ó, a cápsula renal. Isso aqui é uma cápsula que protege o rim, cápsula renal. Aí eu tenho 2 tecidos aqui de cores diferentes, você repara, ó. Essa aqui chama-se córtex renal. O córtex renal é mais externo. E essa mais escurinho são as pirâmides renais, que é a medula renal, a parte mais interna,
é a nossa medula renal. A medula é formada por várias pirâmides renais. Deixa eu ver se eu aproximo mais o rim. Tá vendo aqui, ó? Então tem o córtex renal, que é esse aqui de fora. E aqui eu tenho a pirâmide renal. Tá certo? Então se eu pedisse para vocês, a estrutura anatômica do rim, ele é formada por 3 camadas de tecido. De fora para dentro nós temos a mais externa, é uma cápsula, chamada de cápsula renal. Logo após a cápsula eu tenho o córtex renal. E eu tenho a parte mais interna do rim, eu tenho a medula renal. Essa medula renal, é a parte mais escura, ó, é formada pela pirâmide renal, tá certo? E entre as pirâmides renais eu tenho essa parte clarinha, que é a nossa coluna renal, tá bom? Então essa é a estrutura anatômica do rim: córtex, medula renal, que é dividido em pirâmide renal e coluna renal. Então esse órgão aqui, ó, que é o nosso rim, ele é o órgão produtor de urina. Mas ele não vai ter função apenas de produzir urina, tá? Ele vai ser um órgão que tem várias funções. Vocês vão conhecer as funções todas do rim lá na fisiologia, mas ele produz alguns hormônios, ele é importante para o controle hidroeletrolítico, para a manutenção da quantidade de íons, é importante na manutenção da pressão arterial, tá certo? Então são todas funções importantes do rim. E qual é a estrutura do rim responsável por todas essas funções? Então todas as funções do rim, todas elas, essas funções de produzir urina, essas funções de controlar a quantidade de íons, de influenciar na pressão arterial. Então todas essas funções, quem é o responsável é uma estrutura do rim chamada de néfron, tá certo? Então isso é a parte principal que você tem que saber de rim. Então a principal estrutura do rim é o nosso néfron, beleza? É a unidade anátomo-funcional do rim. Então por que eu chamo de unidade anátomo-funcional? Porque o rim da gente, ó, é formado por néfron, tem milhões de néfrons, vou mostrar um néfron daqui a pouco para vocês. São milhões de néfrons, e a função do rim é determinada pelos néfrons. Por isso que a gente chama de unidade anátomo-funcional. A anatomia do rim é formada por néfron, e a função do rim também é formada por néfron. Daí a unidade anátomo-funcional do rim. Tranquilo? Aí vamos lá. Como é o nosso néfron? Eu quero que você saiba agora como é o néfron da gente. Tá certo? Vamos pegar aqui, estudar um pouquinho o rim. Essa parte mais próxima aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá o rinzinho da gente. Ó. Rim direito e rim esquerdo. Eu tenho aqui em destaque aqui em cima o córtex renal. Aqui eu tenho as pirâmides renais. Deixa eu aproximar com vocês, ó. Córtex renal, pirâmide renal. Beleza? Aí o que é que acontece? Aqui dentro, ó, distribuído no córtex renal, preste atenção, no córtex renal eu tenho o néfron. Pronto, o néfron está localizado no córtex. É aqui onde ocorre a produção de urina. Vamos entender como é que isso acontece. Está aqui, eu vou mostrar aqui, ampliar o néfron para vocês. Ó. Então, isso aqui é um néfron. Beleza? Então o que ocorre? Ó? Deixa eu mostrar outra imagem para você melhorar o entendimento. Ó. Vamos para cá. Ó. Aqui estão as artérias do nosso sistema urinário, né? Então, essa artéria zona aqui, ó, é a artéria aorta. O que ocorre? Ela vai levar sangue rico em impurezas, que lembra, a função do rim é filtrar o sangue. O resultado dessa filtragem do sangue é que é a produção de urina. Então, olha só, aqui está a nossa artéria aorta, e da artéria aorta abdominal, eu tenho essa artéria aqui, ó, que é a artéria renal. Então, essa artéria renal, que tanto tem no rim direito quanto no rim esquerdo, ela vai penetrar no rim, levando sangue rico em impurezas, porque o rim tem que filtrar o sangue. Então, quem filtra o sangue é o rim. Então, essa artéria renal, ó, eu vou aproximar mais um pouquinho, ela vai entrar no rim e vai levar esse sangue, ó, rico em impurezas, aí aqui não vai dar para ver, até a estrutura que vai filtrar. Aí eu disse a vocês, quem é que filtra o sangue? Então esse sangue, quando entra no rim, essa artéria vai até o córtex renal,
até chegar e penetrar, ó, nesse elemento que está distribuído no córtex, que é o nosso néfron. N-E-F-R-O-N, néfron. Então olha aqui, ó, a artéria renal está aqui, ó. Tá vendo? Ó, artéria. Aí vamos para cá. Essa artéria renal entra no néfron, nos lóbulos, né, que chama de artéria lobular. Aí finalmente ela entra aqui, ó. Essa estrutura é o nosso néfron, ok? Aí tudo isso aqui é o néfron. Então veja só, o que é que ocorre? O sangue entra aqui, ó, no néfron. O sangue entra no néfron, rico em impurezas. Aqui no néfron vai acontecer a filtragem do sangue. O sangue vai ser filtrado aqui. E o resultado dessa filtragem cai nesses túbulos aqui, ó, que é o túbulo coletor. Quando essa filtragem chega, que são os túbulos contorcidos, melhor dizendo, tá? Quando essa filtragem chega até aqui, ó, no túbulo coletor, ele passa a ser chamado de urina. Então vamos lá, repetindo. Quais são as estruturas que fazem parte do néfron? Essa cápsula aqui, ó. Então vamos lá. O néfron é formado pela cápsula, olha o nome aqui, ó, de Bowman. Cápsula de Bowman. É aqui onde o sangue é filtrado. Então o sangue vai ser filtrado aqui na cápsula de Bowman. Depois de filtrado, o resultado dessa filtragem cai aqui nos túbulos contorcidos. Aqui eu tenho, ó, túbulo contorcido proximal. Aí o líquido vem daqui, ó. Aí vem para cá, ó. Para esse outro túbulo, ó. Chama-se alça de Henle. Olha o nome aqui, ó. Alça de Henle. Então, repito. O néfron é formado pela cápsula de Bowman. É aqui onde é filtrado o sangue. Depois vem para o túbulo contorcido proximal. Depois vem para a alça de Henle, que é essa alça aqui em forma de U. E depois esse filtrado, ó, chega aqui, ó, no túbulo contorcido distal. Ó, túbulo contorcido distal. Quando o filtrado chega no túbulo contorcido distal, ele sai daqui e cai aqui, ó, no túbulo coletor. Quando chega no túbulo coletor, essa estrutura vai se chamar de urina. Então não tem urina no néfron, só tem urina a partir do túbulo coletor. Perfeito? Então se eu perguntasse quais são as estruturas que formam um néfron. Então o néfron é formado pela cápsula de Bowman, pelo túbulo contorcido proximal, pela alça renal e pelo túbulo contorcido distal. Esses 4 elementos formam o nosso néfron. É o néfron que é responsável pela filtragem do sangue, pela produção de urina, pelo controle hidroeletrolítico, quantidade de íons e eletrólitos que tem no nosso corpo. Então é essa estrutura importante chamada de néfron. Só existe urina a partir daqui, ó, do túbulo coletor. Perfeito? Só existe urina a partir do túbulo coletor. Então o que ocorre? A urina agora está no túbulo coletor, ele vai sair do rim. Perfeito? Então o rinzinho é isso aí. O rim é constituído por néfrons. É o néfron responsável por produzir a urina. É o néfron responsável por filtrar o sangue. É o néfron responsável pelo controle hidroeletrolítico. Perfeito? Então o néfron é a unidade anátomo-funcional do rim. Onde é que está localizado o néfron? O néfron está localizado no córtex renal. Perfeito? Quais são as estruturas que compõem o néfron? O néfron é formado pela cápsula de Bowman, pelo túbulo contorcido proximal, pela alça de Henle e pelo túbulo contorcido distal. Perfeito? A filtragem do sangue acontece em que parte do néfron? Nessa aqui, ó. Acontece na cápsula de Bowman. Perfeito? Vai ter urina a partir de que parte aqui dessa estrutura? Do túbulo coletor. Pergunta, o túbulo coletor faz parte do néfron? Não. O túbulo coletor apenas, o nome já diz, né? Coleta urina. Perfeito? Então, olha só. Agora o túbulo coletor já fez sua parte, coletou urina. E essa urina vai ser jogada no próximo órgão do sistema urinário, que é isso aqui, ó. Então tá aqui, ó. Aqui está cheio de néfron, aí o túbulo coletor atravessa as pirâmides renais e cai aqui, ó, nos próximos órgãos, que são agora somente órgãos de eliminação de urina.
Aí aqui eu quero apenas que vocês saibam quais são esses órgãos, não vou detalhar para vocês não. Então a urina cai aonde? Qual é o primeiro órgão de eliminação de urina? Nos cálices, olha o nome aqui, ó, cálice renal. Eu quero que vocês saibam apenas que o cálice renal é dividido em dois grupos de cálices. Eu tenho esses menores aqui, esses pequenos, ó. Tá vendo? Eu tenho isso aqui, eu chamo de cálice renal menor. Aí os cálices menores se juntam, ó, convergem e formam isso aqui, ó. Ó. Esses dois aqui, ó, este e este, convergem e formam isso aqui, ó. Então os menores convergem e formam os cálices maiores. Tá vendo? Ó? Cálice maior, cálice maior, cálice maior. Então nessa imagem aí eu tenho quantos cálices maiores? 3, né? Este, este e este. Quantos cálices menores? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cálices menores. Note que cada cálice menor está em contato com uma pirâmide renal. Perfeito? Então a urina, quem é que filtra o sangue? O rim. Qual é a parte do rim responsável por filtrar o sangue? O néfron. O néfron filtra o sangue e produz urina. Aí a urina é jogada dentro de um túbulo. Qual é o túbulo que recebe a urina? Túbulo coletor. Tudo isso está aqui dentro. O túbulo coletor atravessa que parte do rim? Atravessa as pirâmides renais. O túbulo coletor atravessa as pirâmides renais para jogar a urina dentro de onde? Daqui, ó. Meu nome disso, gente? Dos cálices renais menores. Aí os cálices menores convergem, formam o cálice maior. Perfeito? Pronto. Aí o que ocorre agora? Os cálices maiores, ó, convergem e formam o próximo órgão da eliminação de urina, que é a pelve renal. Perfeito? Então a pelve renal está aqui. É aqui na pelve, por exemplo, que é formado, que começa a formar os cálculos renais, né? Que é uma pedrinha formada por cristais aí de cálcio e outros elementos que formam o cálculo renal, e ele começa a se depositar aqui na pelve renal. Então, repito, a urina cai nos órgãos de eliminação, no cálice renal, os cálices renais formam a pelve renal, e depois da pelve, a urina finalmente desce por esse órgão que é o nosso ureter. Perfeito? Ureter. Aí eu quero que vocês saibam apenas aqui o ureter, ó. Tá o ureterzão grandão aqui, ó. O ureter, eu quero que vocês saibam apenas a função dele. O ureter, ele vai ter a função de levar a urina até a nossa bexiga, que é esse órgão que está aqui embaixo. Então nós temos o ureter de um lado, o ureter do outro, e chega a urina e leva a urina até aqui, ó, até a nossa bexiga. Aí vamos visualizar a bexiga. Está aqui a bexiga, tá vendo? Ó, a bexiga, eu vou falar um pouquinho sobre ela. Então o ureter está aqui, deixa eu mostrar outra imagem do outro atlas, que é melhor, para você ver a bexiga da gente. Ureteres, ó, está aqui a bexiga, ó. Ó. Beleza? Tá aqui a bexiguinha, ó. Esse órgão aí, ó. Vem lá de cima, ó. Se eu distanciar um pouquinho, vou baixar aqui um pouquinho, você vai ver o rim lá em cima. Ó, o rim aqui, ó. Então tá aqui o rim, bonitinho, e aqui, ó, a pelve renal, e aqui o nosso ureter, ó. Aí o ureter, vou baixar um pouquinho agora, ó. O ureter vai levar a urina, ó, até a nossa bexiga, ó, chegando na parte posterior da bexiga, ó. Tá vendo? Ó, tá o ureter aqui, aí ele vai ser jogado, vai jogar a urina na nossa bexigazinha aqui, ó. Vou retirar essa parte, ó, para a gente visualizar a bexiga e mostrar para vocês. A bexiga é um órgão, gente. É um órgão ímpar. Você está localizado aqui, ó, a nossa bexiga, ó. Tá vendo? Ó? É um órgão ímpar. Vou mostrar para vocês, distanciar um pouquinho. Ele é um órgão ímpar que está localizado na cavidade pélvica, né? Ó. Então tá aqui a pelve da gente, ó. Esse espaço aqui é a pelve. É a parte de dentro do nosso quadril. Então ele é um órgão ímpar formado por músculo, ó. É um músculo detrusor da bexiga. E esse órgão tem basicamente duas funções. A nossa bexiga, né? Abrir um pouquinho ela, ó. Então a bexiga, ele é um órgão que tem duas funções. Vou mostrar a parte de dentro dela, ó. Tá vendo? Ó, esse orifício aqui, ó. Esse orifício, tá vendo? É o ósteo do ureter. Esse ureterzinho que tá aqui, ó.
esse orifício que está aqui, esse ureter que está aqui, ele joga a urina bem aqui, através desse orifício. Tá certo? Então o que ocorre? A bexiga, portanto, tem duas funções. Ó. A primeira função da bexiga vai ser a de armazenar urina, tá certo? A bexiga armazena urina. E a segunda função é de eliminar. Então as funções da bexiga são armazenar urina e eliminar urina. Como é que ela armazena urina? O volume fisiológico da bexiga gira em torno de 300 ml. Tá? Não esquece disso. 300 ml é um volume fisiológico. O que é esse volume fisiológico? É aquele volume que a bexiga tem, que quando a bexiga enche, ela está cheia, a partir desse volume é desencadeado o reflexo de micção, ou seja, a vontade de urinar. Tá certo? Então o volume fisiológico é aquele volume que a partir dele é desencadeado o reflexo de micção, que é a vontade de urinar. O cara consegue... então você armazena normalmente na sua bexiga 300 ml, sem sentir vontade de urinar, sem ter o reflexo de micção. Esse é o volume fisiológico. É o volume que a gente armazena sem a vontade de urinar. Volume fisiológico. É o volume que a gente armazena sem desencadear o reflexo de micção. Perfeito? A partir desse volume fisiológico, a partir dos 300 ml, não é mais fisiológico. Por quê? Porque a gente desencadeia o reflexo de micção, que é a vontade de urinar, eliminar a urina. Tá certo? Aí você pergunta, professor, mas você pode armazenar mais urina? Pode. Mas não é fisiológico. Você pode armazenar até 900 ml de urina. Fica aquela bexiga cheia, mas não é fisiológico. Tá certo? O volume fisiológico gira em torno de 900, o volume fisiológico gira em torno de 300 ml. Tá bom? Portanto, essa é a função da bexiga. Ele é um órgão que armazena urina e é um órgão que elimina urina. Tá certo? Qual é o volume fisiológico? 300 ml. Você pode armazenar até quanto? Até cerca de 900 ml. Tá bom? Então, a partir de 300 ml desencadeia o reflexo de micção. Agora, repara. Eu tenho algumas diferenças anatômicas, sobretudo diferenças de localização entre a bexiga do homem e a bexiga da mulher. Então vamos reparar aqui nessa imagem. A imagem de comparação, melhor fazer nesse daqui. Ó. Aqui, ó. Bexiga masculina e bexiga feminina. Repara. Tá aqui a bexiga. Ó. Essa aqui é a bexiga masculina, essa aqui é a bexiga feminina. Só que aqui está assim. Esse aqui, a frente desse sujeito é aqui, ó. O pênis dele aqui, vai estar daqui a pouco, a frente dele está aqui e a frente da mulher está aqui. Ó. Então vamos lá. Qual é a diferença anatômica da bexiga do homem e da bexiga da mulher? Essa diferença, repito, gira em torno da localização. Então vamos lá. A bexiga do homem, primeiro, ela está localizada aonde? Ó? Essa parte aqui é igual. Ó. Isso aqui chama-se pubis do homem e o pubis da mulher. Todos dois ó, estão por trás do pubis. Ó. Então a bexiga do homem está por trás do pubis. A bexiga do homem está adiante do reto e acima da próstata, que é esse órgão aqui que a gente vai estar daqui a pouco. Então a bexiga do homem está por trás do pubis, adiante do reto, que é um órgão do sistema digestório, nós já vimos, adiante do reto e acima da próstata. Essa é a bexiga masculina. A bexiga da mulher está aqui. Ó. Olha só, a bexiga da mulher, ela está por trás do pubis, mesmo jeito, ó, por trás do pubis. Só que existe um órgão aqui ó, que está ao reto aqui da mulher. Ó. A bexiga não está imediatamente adiante do reto. Tem um órgão que está entre os dois, que é esse orifício aqui. Ó. Então ele está adiante do canal vaginal, ó, o canal vaginal aqui, ó, canal vaginal, e abaixo do útero, que é esse órgão aqui que vamos estudar daqui a pouco. Então essa é a diferença. Repito. Localização da bexiga da mulher, por trás do pubis, adiante do canal vaginal e abaixo do útero. Homem, qual é a localização? Por trás do pubis, adiante do reto e acima da próstata. Essas são as diferenças entre a bexiga do homem e a bexiga da mulher. Tá certo? Então, para a gente encerrar, fica faltando encerrar o aparelho, o sistema urinário, fica faltando a uretra, né? Então vamos lá. Portanto, a bexiga está aqui, ó.
Aí o cara o volume fisiológico chega a cerca de 300 ml, beleza, a função dela é armazenar a urina. Quando passa desses 300 ml, o cara vai eliminar a urina, vai urinar. Então ela contrai todinha o músculo da bexiga, que chama-se músculo detrusor. O músculo contrai e elimina a urina. Aí a urina vai ser eliminada por esse órgão aqui, ó, esse canalzinho que eu estou delimitando, que é a nossa uretra. Essa é a uretra masculina. E aqui, ó, bexiga, e essa aqui é a uretra feminina. Uretra masculina e uretra feminina, que são um pouquinho diferentes, essas duas uretras, né? Primeiro, vamos falar das diferenças entre a uretra masculina e a uretra feminina. No que diz respeito à função, a uretra masculina e feminina são diferentes. Por quê? A uretra masculina, ela participa de dois sistemas. Ela participa tanto do sistema urinário quanto do sistema reprodutor. Ou seja, pela uretra masculina vai passar urina, portanto, o cara quando urina sai pela uretra, e também passa esperma. Durante a ejaculação, o esperma passa pela uretra. Então, pela uretra masculina passa urina e passa esperma. Pela uretra feminina passa apenas urina. Então essa é a primeira diferença. Segunda diferença, com relação ao tamanho, olha só. A uretra masculina, ela passa por dentro do pênis, todinho. Ó. Então o pênis tem de 15 a 18 centímetros, aí tem mais essa parte aqui de dentro. Então a uretra masculina tem cerca de 20 centímetros de comprimento, enquanto que a uretra feminina é um órgão pequeno, tem somente 4 centímetros. Olha aqui como é pequenininho. 4 centímetros. Tá? Terceira diferença agora, com relação a curvaturas, ó. A uretra masculina, ela tem, ó, curvas, ela é sinuosa, enquanto que a uretra feminina, ó, ela é retinha, não tem curva nenhuma. Essa é a terceira diferença. E a quarta diferença diz respeito à divisão anatômica. A estrutura, olha só, a uretra masculina, ela é dividida em 3 partes. Ó, eu tenho aqui, ó, essa parte que está passando por dentro da próstata, eu vou chamar de uretra prostática, ou parte prostática da uretra. Eu tenho essa outra aqui, ó, que é a parte membranosa, e essa outra é a parte esponjosa, que está passando por dentro do pênis. Então tem prostática, membranosa e esponjosa. A uretra feminina é dividida em 2 partes apenas, ó. Uretra intrapélvica, que está dentro da pelve, e uretra extrapélvica, que está fora da pelve. Tá bom? Então nós temos a uretra masculina é dividida em 3 partes, a uretra feminina é dividida em 2. As partes da uretra masculina são parte prostática, parte membranosa e parte esponjosa, e a uretra feminina é dividida em parte intrapélvica e parte extrapélvica. Tá certo? Então, portanto, gente, a uretra é um órgão que tem essas diferenças anatômicas entre a uretra masculina e a uretra feminina. São 4 as diferenças. Com relação à função, a masculina participa do sistema urinário e reprodutor, passando esperma e passando urina. E a feminina participa apenas do sistema urinário, passando urina por ela. Com relação ao tamanho, a uretra masculina tem cerca de 20 centímetros, a uretra feminina tem cerca de 4 centímetros. Com relação a curvas, a uretra masculina tem curvas e a uretra feminina não tem curvas. E com relação à divisão anatômica, a uretra masculina é dividida em 3 partes, que são a parte prostática, membranosa e esponjosa, e a feminina é dividida em 2 partes, que são a parte intrapélvica e parte extrapélvica. Entendeu? Divisão entre as uretras masculina e feminina. Tá bom, gente? Então, olha só, com isso a gente termina o sistema urinário e vamos começar a falar sobre o sistema reprodutor. Tá certo? Vamos começar a falar sobre o sistema reprodutor masculino. Tá certo? Sistema reprodutor masculino. Vamos falar um pouquinho do sistemazinho reprodutor agora, tá? Tá aí, ó.
Sistema reprodutor masculino. Então é o seguinte, o sistema reprodutor, para a gente encerrar nosso conteúdo, o sistema reprodutor, ele vai ser a parte da anatomia humana, né? Formado por órgãos responsáveis pela reprodução da espécie. O nome já está dizendo, né? Sistema reprodutor vai ser responsável pela reprodução da espécie. Então a gente divide em sistema reprodutor masculino e sistema reprodutor feminino. Beleza? Sistema reprodutor masculino e sistema reprodutor feminino. Vamos estudar primeiro o nosso sistema reprodutor masculino. Tá certo? Então olha só. O sistema reprodutor masculino da gente, ele é dividido da seguinte parte, né? Da seguinte forma. O nosso sistema reprodutor, a divisão anatômica, ele é dividido em órgãos gametógeno, que você está vendo aqui, ó, gametógeno, e órgão gametóforo. O que é órgão gametógeno e o que é órgão gametóforo? Muito simples, ó. Órgão gametógeno são órgãos produtores de gametas, tá certo? Gametógeno são órgãos produtores de gametas. Aí o nosso órgão gametógeno é o testículo, tá certo? Órgãos gametóforos são órgãos condutores de gametas. Então tem órgão produtor de gameta e órgão condutor de gameta, que são esses quatro aqui, ó. Epidídimo, ducto deferente, ducto ejaculatório e a uretra. Tá certo? São esses quatro órgãos gametóforos. Então, além de órgão gametógeno e órgão gametóforo, ou seja, além de órgão que produz gameta e órgão que conduz gameta, nós temos esses órgãos internos e órgãos externos, que não estão relacionados com a produção de gameta, mas são importantes. Os órgãos internos são a vesícula seminal, a glândula bulbo-uretral e a próstata. Todos esses elementos são importantes para produzir sêmen, que é fundamental para a sobrevivência dos espermatozoides. Então, esses são os órgãos internos. Os órgãos externos são dois, o pênis e o escroto. São os órgãos externos. Então, são esses órgãos que nós vamos estudar a partir de agora. Tá bom? Então, o primeiro órgão que nós vamos estudar, testículo. Tá aí ele, ó. Gente, o testículo, ele é o órgão gametógeno do aparelho reprodutor masculino. Ele é um órgão que na idade intrauterina da criança, esse órgão está localizado na região abdominal da gente. E quando a criança nasce, ele vai realizar a descida da região abdominal até a estrutura definitiva que vai alojar esse testículo, que é essa bolsa chamada de escroto. Aí eu vou falar daqui a pouco sobre o escroto. Tá certo? Então veja só, o testículo, portanto, é esse órgão aqui, ó, que tem a função de produzir o quê? A gente já sabe. É ele que vai produzir o gameta masculino. O testículo é quem produz o espermatozoide. Tá certo? Essa produção começa por volta dos 12, 13 anos de idade da criança, por volta dos 12 a 13 anos de idade. E a produção do gameta masculino não cessa, não tem fim. Diferente da feminina, eu vou falar daqui a pouco, tem um limite. A mulher, quando chega por volta dos 40, tem a menopausa, para de produzir gameta. O homem não, ele é sempre capaz de produzir gameta. Tá certo? Então o testículo tem essa função de produzir o espermatozoide. E esse espermatozoide é produzido em que parte dos testículos? É produzido aqui, ó, nesses lóbulos testiculares. Então, se eu cortasse, parece, ó, esses lóbulos são separados por septos testículos, parece uma laranja, né, cortada no meio, ó, uma tangerina. Olha, esses lóbulos aqui, ó, é separado por septos. Então, esse lóbulo aqui, é nesses lóbulos, especialmente nessa estrutura aqui, ó, chamada de túbulos seminíferos, está aqui, ó, uma rede de testiculares, ó, os túbulos seminíferos, ó, é aqui onde é produzido o espermatozoide, tá certo? Então o testículo, ele tem a função de produzir espermatozoide, tá bom? Quem produz esse espermatozoide, a produção ocorre aqui, ó, nos túbulos seminíferos dos lóbulos testiculares, ok?
Pois bem, esse testículo, portanto, como eu estava falando, ele está localizado definitivamente dentro dessa bolsa aqui, ó, que tem a função de armazenar o testículo e manter a temperatura do testículo constante, que é chamada de escroto. Olha o nome aqui, ó. Tá certo? É o nosso escroto, ou então saco, tanto faz. Então tá aqui o saco ou escroto. Então qual é a função do escroto? Então o escroto é uma bolsazinha que vai alojar o testículo com a função principal de, duas funções, proteger o testículo, obviamente, e a função mais importante é a de manter a temperatura do testículo constante. Até uma temperatura ideal, que é uma temperatura para a que ocorra a produção do espermatozoide, que essa temperatura nem pode baixar muito, nem pode subir muito. Se ocorrer essa alternância de temperatura, pode ser que provoque uma produção de espermatozoides insatisfatórias. Tá certo? Então tá aqui o escroto, é uma bolsa, como você está vendo aqui, ó, o escroto todinho, ó, uma bolsa que separada no meio por um septo do escroto, ó, em duas cavidades, ó, em duas bolsazinhas, e essa função vai ser a de armazenar o testículo e manter a temperatura do testículo sempre constante, tá certo? Pois bem, aí o que ocorre? Esse testículo produz espermatozoide, está aqui o testículo, ó, produz espermatozoide, e depois que ele produz espermatozoide, esse espermatozoide vai ser conduzido para os órgãos gametóforos, que são os órgãos que vão conduzir o gameta. Tá certo? Então, qual é o órgão que vai conduzir o gameta? Esse aqui, ó. Os órgãos são o epidídimo, é o primeiro órgão que recebe o espermatozoide. Então, esse epidídimo, ele é dividido anatomicamente em três partes. Ó. A parte maior é a cabeça, essa do meio é o corpo do epidídimo, e aqui é a cauda do epidídimo. Tem cabeça, corpo e cauda. É a divisão do epidídimo. Então o que ocorre? Esse epidídimo ele tem a função de armazenar o espermatozoide. Então o que ocorre? O espermatozoide é armazenado é produzido no testículo e depois ele é conduzido até o epidídimo. Perfeito? Qual é a função do epidídimo? Armazenar espermatozoide. Até a ejaculação. Então, quando o cara vai ejacular, fazer a ejaculação, esse espermatozoide sai do epidídimo e vai para o próximo órgão, que é o ducto deferente. Vou mostrar para vocês aqui no outro slide, tá bom? Então, está aqui o ducto deferente. Vou pegar aqui, sistema reprodutor. Então, olha aqui, ó, essa imagem, tá? Então, nós temos, ó, testículo, produziu espermatozoide, a função dele é essa, ó, nos lóbulos testiculares, vou aproximar para você ver. Tá aqui, ó, os lóbulos testiculares. E depois vem para cá, ó, para o epidídimo. Tá certo? Então, do epidídimo, esse espermatozoide, no momento da ejaculação, vem para cá, ó. Vem para o ducto deferente. Vou afastar um pouquinho para você ver ele todo. Ó. Tá vendo? Ó? Ducto deferente. Esse ducto deferente vai levar o espermatozoide, ó, até esse órgão aqui, até esse outro ducto, ó, que já está bem próximo da uretra. Ó. Lembra que a uretra é quem recebe o espermatozoide. Ó. Ele vem jogar nesse ducto aqui. Ó. Tá certo? Então aqui o ducto deferente. É o ducto deferente, por exemplo, é esse ducto que faz a cirurgia de vasectomia. O cara, quando quer fazer vasectomia para ficar estéreo, né, para não ser capaz de engravidar, né, para ele fica estéreo, você corta aqui, ó. Você corta o ducto deferente. Então o cara continua produzindo espermatozoide,
Só que o espermatozoide não chega na uretra para poder ser eliminado. Tá certo? Então tá aqui o ducto deferente, vai função conduzir o espermatozoide até este ducto aqui, ó. Até este ducto aqui, ele joga dentro desse ducto, ó, que é o ducto ejaculatório. Só que, como é que foi formado esse ducto ejaculatório? Preste atenção, ó. Olha aqui o ducto deferente, é esse aqui, ó. Ducto deferente, ó. Tá vendo, ó? Todinho aí, ó. Vou baixar um pouquinho para você ver todinho, tá vendo, ó? De azul, ducto deferente. Passa por trás da bexiga, ó. Aí o que é que ocorre? Esse ducto deferente, ó, ele se junta com o ducto da vesícula seminal. Olha a vesícula seminal aqui, ó. Tá vendo? Aí o que ocorre? Essa vesícula seminal vai produzir o quê? Sêmen. Para que é importante o sêmen? O sêmen vai ser importante para nutrição do espermatozoide e para facilitar o caminho, é um meio para facilitar o deslocamento desse espermatozoide. Então o sêmen vai nutrir e vai proporcionar meio para o deslocamento. Então, durante a ejaculação, essa vesícula seminal contrai e joga o sêmen também dentro do ducto ejaculatório. Então, o ducto deferente se junta com o ducto da vesícula e forma o ducto ejaculatório. Então, repito, se eu perguntasse a vocês, o ducto ejaculatório é formado pela união de que ductos? O ducto ejaculatório, gente, é formado pela união do ducto deferente com o ducto da vesícula seminal. Aí forma o ducto ejaculatório. Portanto, ó, o que é que ocorre? Ducto ejaculatório, dos dois ductos deferentes, direita e esquerda, né? O que é que ocorre? Quando o espermatozoide, que está vindo do ducto ejaculatório, se junta com o sêmen que está vindo da vesícula seminal, vai formar o que a gente chama de esperma, tá certo? Então, olha só, eu pergunto, tem esperma no ducto deferente? Não. Só vai ter esperma a partir de que ducto? A partir do ducto ejaculatório. Perfeito? O que é o esperma? O esperma nada mais é de que? Espermatozoide mais sêmen. Perfeito? Aí, portanto, o ducto ejaculatório, que está recebendo o esperma, ele vai passar por dentro da próstata. Repara que ele passa por dentro da próstata. Ó, cortei um pouquinho para você ver. Ó. O ducto ejaculatório passa por dentro da próstata. São dois ductos ejaculatórios, tá vendo? Então, ele vai passar por dentro da próstata. A próstata também vai produzir sêmen e vai jogar esse sêmen, ó, dentro da uretra. Ó. Que parte da uretra? Vai jogar o sêmen justamente na uretra, a parte da uretra que passa dentro da próstata. A próstata está aqui, ó. A próstata aqui, tá vendo? Ó, passa por dentro da próstata, a próstata produz sêmen, joga dentro da uretra. Ó. Que parte da uretra? Da uretra prostática. Porção prostática da uretra. Perfeito? Então, o esperma agora está aqui na uretra. Obviamente, o seu destino vai ser o meio externo, né? Então, o destino da uretra, né, do esperma, vai ser o meio externo. Só que o que é que acontece? O canal da uretra, então tá aqui o canal da uretra, ó, esse canalzinho aqui dentro, ó, que eu estou delimitando. Ele é um canal, lembra, a uretra masculina vai passar urina e vai passar o quê? Esperma. Aí o que ocorre? A urina, ele deixa o canal da uretra ácido. A uretra aí, ó, deixa ácido. Aí o que é que ocorre? Essa acidez não é um meio bom para a sobrevivência do espermatozoide. O que é que se faz? Essa glândula aqui, ó, essa glândula aqui, ó, essa glândulazinha aqui, ó, tá vendo? Essa glândulazinha aqui, ó, essa glândula, que é chamada de glândula bulbo-uretral, ó,
ela vai secretar substância alcalina, e essa substância alcalina, que vai ser jogada dentro da uretra, substância alcalina vai ser jogada dentro da uretra esponjosa, né? Tá aqui a uretra. Então, ó, a glândula bulbo-uretral joga substância alcalina dentro da uretra. Essa substância alcalina se mistura com o sêmen, se mistura com o esperma e transforma esse meio que era ácido em um meio alcalino. Perfeito? Que é um meio importante para a sobrevivência do espermatozoide. Ou seja, o espermatozoide não sobrevive no meio ácido. Então, o que é que se faz? Quem é que produz substância alcalina para transformar o meio ácido no meio alcalino? A substância bulbo, a glândula bulbo-uretral. É essa substância alcalina produzida na glândula bulbo-uretral que dá o odor característico do esperma. Tá certo? Portanto, gente, eu repito, tem esperma a partir de onde? A partir do ducto ejaculatório. Aqui ele vai aqui no ducto ejaculatório o esperma, obviamente, se mistura com o sêmen da vesícula seminal. Aqui na uretra ele vai se misturar com o sêmen produzido na próstata e depois ele vai receber substância alcalina produzida na glândula bulbo-uretral. Daí é que ele vai ser conduzido para o meio externo, né? Durante o ato sexual vai para o canal vaginal. Tá certo? Então isso é nossos ductos, que são os ductos que levam o esperma até o meio externo. Para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho sobre o pênis, que é este órgão aqui, ó. O último órgão do sistema urinário, do sistema reprodutor masculino, é o nosso pênis. Está aqui o pênis, tá? Então o que ocorre? O pênis, que é o último órgão, anatomicamente falando, o pênis é um órgão que a gente chama de órgão da cópula masculino. A função do pênis é copular. Tá certo? Durante a relação sexual, o pênis tem a função anatômica de copular, de penetração. E esse pênis, ao contrário do que muitos pensam, ele é um órgão constituído anatomicamente por dois tipos de tecido, né? Não tem músculo no pênis, nós temos essa parte aqui, ó, quando eu estou contornando, que é o corpo cavernoso, e aqui eu chamo de corpo esponjoso, tá bom? Então tem o corpo cavernoso e corpo esponjoso, essa é a estrutura do pênis. Então o pênis tem uma estrutura formada por corpo cavernoso e corpo esponjoso. É um órgão relativamente grande, tem um tamanho aproximado que varia entre 15 a 18 centímetros de comprimento. Então o pênis pode estar flácido normalmente, mas durante a excitação sexual o pênis fica ereto. Então a ereção peniana ocorre aqui, ó, no corpo, graças ao corpo cavernoso, que se enche de sangue. Tá certo? Então o pênis ele fica ereto por conta do aumento da quantidade de sangue que chega aqui no corpo cavernoso. Então os vasos dilatam, aumenta a quantidade de sangue e ocorre a ereção peniana. Tá certo? No corpo esponjoso, eu quero destacar aqui, ó, duas coisas no corpo esponjoso. Tá aqui, ó, o corpo esponjoso tem uma dilatação interna, que eu vou chamar de bulbo esponjoso, que é essa dilatação aqui, ó, que é a base do pênis, é o bulbo esponjoso. E essa dilatação externa que eu chamo de glande do pênis, ou cabeça do pênis. Então é aí na glande onde eu vou encontrar este orifício, que é o orifício externo da uretra, por onde vai sair a urina e por onde vai sair o esperma. Está aqui a glande do pênis, é aqui onde a gente observa as terminações nervosas sensitivas relacionadas ao prazer masculino. Tá certo? Então repara que a glande, vou mostrar nessa imagem aqui maior. Está aqui a glande do pênis, está aqui, ó. Então repara que essa glande ela é revestida por um tecido aqui chamado de, olha o nome aqui, ó, prepúcio. Então esse prepúcio é um tecido que reveste a glande com o intuito de proteger essa glande. Tá certo? Entre o prepúcio e a glande eu tenho essa pregazinha aqui, ó, que é chamada de frênulo do prepúcio. Tá certo? Frênulo do prepúcio. Então aqui nós temos a glande peniana,
revestida pelo prepúcio, e aqui o frênulo que controla a abertura dessa glande, tá bom? Então, isso é o nosso aparelho reprodutor masculino. Agora vamos falar um pouquinho sobre o aparelho reprodutor feminino, tá certo? Continuando aqui, ó. Sistema reprodutor feminino agora. Olha só, da mesma forma que o sistema reprodutor masculino, o sistema reprodutor feminino é dividido em órgão gametógeno e órgão gametóforo. O gametógeno e gametóforo. Aí você já sabe, se eu perguntasse, o que é órgão gametógeno? Gametógeno é órgão que vai produzir o quê? Gameta. Quem é que vai produzir o gameta feminino? Os ovários. Vou mostrar daqui a pouco os ovários para vocês, tá? Então, gametóforo, gametógeno, ovário. Gametóforo são os órgãos condutores. Repara que é um pouquinho mais simples o reprodutor feminino, né? Eu tenho a tuba uterina, tenho o útero e tenho o canal vaginal. São os órgãos gametóforos, tuba uterina, útero e canal vaginal. Tá certo? Eu tenho também órgãos externos, que é a vulva e a mama, e órgãos internos, que são essas glândulas vestibulares. Vou falar um pouquinho sobre essas estruturas, tá bom? Deixa eu um minutinho aqui que tá riando aqui o celular, vou pegar a bateria. Voltei. De short aí mesmo aí para vocês. Pronto, peguei o carregador do computador. Só repetindo, órgãos externos e órgãos internos, né? Os órgãos externos, tá aí os externos é a vulva e a mama, e o interno são as glândulas vestibulares. Eu vou mostrar cada um deles. Primeiro, os ovários. Então tá aqui, ó. Os ovários da mulher, observa aqui o ovário de um lado e o ovário do outro, ó, é um órgão par, portanto são 2 ovários, cuja função é a de produzir o gameta feminino. Então a produção do gameta feminino é um pouquinho diferente do gameta masculino. Por quê? Porque ela é finita, tem fim. A do gameta masculino não tem. O homem, enquanto estiver vivo, ele é capaz de produzir gameta. A mulher não. A mulher ela tem uma produção limitada. Ela começa por volta dos 12, 13 anos, mesma coisa do homem. E quando chega por volta dos 45 anos de idade, acaba a produção do gameta com a menopausa. Então um pouquinho diferente. Tá certo? Nota que o ovário está aqui, ó. Ele se liga ao útero através deste ligamento, que é o ligamento útero-ovárico, está aqui o nome, ó, ligamento útero-ovárico. E se liga à parede, ó, através desse outro ligamento, que é o ligamento suspensor do ovário. Tá certo? Então tem esses 2 ligamentos importantes que seguram o ovário nessa região. Então o ovário, portanto, mensalmente, ele amadurece um gameta. Então, eu vou mostrar aqui nessa imagem, ó. Então a mulher está aqui o ligamento útero-ovário, o ligamento próprio do ovário, né? E o ligamento suspensor do ovário aqui embaixo. Aqui, ó, o ligamento suspensor do ovário. O que é que ocorre? Ó? A mulher, ela tem esses folículos aqui dentro dos ovários, né? Que a gente não chama, algumas pessoas chamam erroneamente de óvulo, né? Então a mulher produz óvulos. A mulher não produz óvulo, a mulher produz ovócitos, né? Só vai ser óvulo quando ocorre a fecundação. Então, mensalmente, a mulher libera um ovócito.
tá certo? Um folículo aqui maduro, um ovócito é mensalmente liberado pelo ovário. Aí o que ocorre? Esse ovócito que é liberado pelo ovário, ele vai ser sugado, ó, pelo próximo órgão que vamos estudar, que é a tuba uterina. Então a tuba uterina, tá aqui, ó, tuba uterina, ela vai ser um órgão que vai ser dividido anatomicamente em 4 partes. Eu tenho aqui, ó, a primeira parte, ó, divisão anatômica da tuba uterina, ó. Eu tenho o infundíbulo, tá aqui o infundíbulo. Eu tenho a ampola, que é essa parte maior aqui, ó, ampola. O istmo, tá aqui, ó, istmo. E aqui a parte uterina ou intramural, bem aqui, ó. É a parte que está entrando dentro do útero. Tá bom? Então tem 4 partes: ampola, istmo, parte uterina e o infundíbulo. Aqui no infundíbulo, especialmente, eu tenho essas pregas aqui, ó, que são chamadas de fímbrias da tuba uterina. Essas fímbrias ficam, ó, com movimentos, ó, que vão, ó, sugar esse ovócito, vão puxar esse ovócito para dentro da ampola da tuba uterina. Então, a fecundação ocorre normalmente, ó, na ampola da tuba uterina. Perfeito? A fecundação ocorre normalmente na ampola da tuba uterina. Então, quando ocorre a fecundação, é que surge o nosso o óvulo propriamente dito, né? Então, só é óvulo quando tem a fecundação. Então, tá primeiro órgão, o ovário. O ovário produz o ovócito, cai aqui dentro da tuba uterina. A tuba uterina é dividida anatomicamente em 4 partes: infundíbulo, ampola, istmo e a parte intramural ou parte uterina. Onde é que ocorre a fecundação? Aqui na ampola da tuba uterina. O que ocorre? Pronto, o ovócito, o óvulo agora, se fecundou, beleza. Se não, esse ovócito continua, segue seu caminho e vem para o útero e daqui vai ser eliminado. Aí vamos falar do útero aqui, ó. O útero, a gente sabe que o útero é um órgão ímpar, está localizado dentro da cavidade pélvica da mulher, e esse útero tem basicamente a seguinte função, né? A função do útero vai ser de quê? Ele armazena o embrião, a função dele é armazenar embrião e proporcionar meios para o seu desenvolvimento e crescimento. Ok? Então a função do útero é essa. Ele armazena o embrião e proporciona meios para o seu crescimento e desenvolvimento. Tranquilo? Aí veja só. O útero anatomicamente é dividido em 3 partes. Ó. Eu tenho o fundo do útero, divisão anatômica, ó, fundo do útero. Eu tenho o corpo do útero, que é isso aqui, ó. E essa parte do útero que está em contato com o canal vaginal, que eu vou estudar daqui a pouco, é o colo do útero. Então tem fundo, corpo e colo do útero. Cuidado, essa é a divisão anatômica: fundo, corpo e colo. Agora, o útero tem uma estrutura anatômica. Qual é a estrutura anatômica do útero? A estrutura anatômica do útero é formada por 3 camadas de tecido. Eu tenho a camada mais interna, que é a chamada de endométrio. Essa aqui onde eu estou tocando é a camada interna, é a camada vascular do útero. Tá certo? Então, por exemplo, a mulher, quando não ocorre a fecundação, ó, ou melhor, se ocorrer a fecundação, formou o óvulo aqui, ó, o que é que vai ocorrer aqui? Ó? Esse endométrio vai aumentar a parede vascular dele. Vai ter uma angiogênese, uma formação de novos vasos. Vai ficar uma parede espessa de vaso sanguíneo. Para esperar o quê? O óvulo, para esperar o embrião. O embrião fixa na parede do endométrio e esse endométrio vai dar as condições para que esse embrião possa desenvolver. Isso ocorre mensalmente. Caso não ocorra a fecundação, o que é que vai ocorrer aqui? Esse útero vai começar a contrair e provocando uma descamação do endométrio, ou seja, descamação dos vasos sanguíneos. É por isso que ocorre o sangramento, a menstruação. Então tem 3 camadas. A camada mais interna é o endométrio, no meio é a camada muscular, que é o nosso miométrio, tá certo?
Então tem endométrio, miométrio, que é a camada muscular, e por fora o perimétrio. Tá certo? Então olha só, a camada muscular, o miométrio, é a camada muscular que contrai, provocando uma descamação no endométrio. Beleza? Deixa eu ver se eu vejo outra imagem aqui melhor para vocês. É isso mesmo. Perimétrio, endométrio e miométrio, tá bom? Não dá para ver não. Então, perimétrio, o miométrio e o endométrio. Então, o endométrio é a camada vascular. Se prepara mensalmente para receber o embrião. Como não recebe o embrião, quando não recebe o embrião, ocorre uma descamação do endométrio. Por isso que chama-se, tem aquelas cólicas, é o miométrio contraindo. Então, quando o miométrio começa a contrair, produz as cólicas e com isso ocorre a descamação do endométrio. Perfeito? Pronto, o útero é isso. Depois do útero, o penúltimo órgão que nós vamos estudar é o canal vaginal. Está aqui o canalzinho vaginal. Ó. O canal vaginal é isso aqui. Ó. O canal vaginal, assim como o pênis, o canal vaginal é o órgão da cópula feminina. Está aqui o canalzinho vaginal. Ó. Órgão da cópula feminina. É um órgão muscular, formado por anéis musculares, e que tem um tamanho relativamente pequeno em comparação ao tamanho do pênis, que tem cerca de 18 centímetros, de 15 a 18 pênis, né? O canal vaginal tem um tamanho aproximadamente de 7 a 9 centímetros de comprimento. Perfeito? Então, durante a relação sexual, ele se adapta, pelo fato de ele ser músculos, ele se adapta ao tamanho do pênis, tá certo? Ele tem uma série de adaptações. Aí aqui no canal vaginal eu quero destacar uma coisa. Essa região posterior do canal vaginal é uma região essencialmente perigosa, porque é o seguinte, eu tenho aqui, ó, essa região posterior do canal vaginal é a região que está em contato com o colo do útero. Está aqui o colo do útero. Ó. Então, o colo do útero tem contato com o canal vaginal. E eu tenho aqui duas aberturas, ó, que é chamada de fórnice. Ó. Fórnice posterior da vagina e fórnice anterior da vagina. Essas duas aberturas são aberturas essencialmente perigosas porque aqui, ó, tende a se depositar aqui nessa região fungos, bactérias, até mesmo vírus. E isso aqui precisa ser visto com frequência pelo ginecologista para evitar que cause algumas lesões na parede do colo do útero, né? Por exemplo, o papilomavírus, que é o vírus causador do câncer de colo de útero, fica aqui, ó, nesse fórnice assim. Certo? Então é importante que quem tem vida sexual ativa, ele procure visitar o ginecologista no mínimo em 6 meses para poder ele ver essa região, para saber se tem alguma lesão. Tá certo? Visto que da vagina todinha, ó, a única parte da vagina que tem inervação sensitiva é essa parte da frente aqui. Ó. Essa parte de trás todinha não tem sensibilidade. Então você não vai sentir nada. Então é importante que você procure o ginecologista para ele ver o que está acontecendo. Você não vai sentir, você só vai sentir quando já tem uma lesão em estágio avançado, tá certo? Então é isso. Então isso aqui é o canal vaginal, um órgão pequeno de 15 centímetros de comprimento, de 7 a 9 centímetros de comprimento, órgão da cópula feminina. Importante nesse órgão saber que o terço posterior dele, nós encontramos, é o terço posterior onde se encontra em contato com o colo do útero, e a gente observa duas aberturas, o fórnice posterior e o fórnice anterior. São locais onde precisa ser observado, porque é aqui onde ocorrem as lesões de colo de útero. Tá? Pronto. Para finalizar, mostrando o fórnice aqui anterior e fórnice posterior. Ficou longa essa aula, né? Para finalizar aqui, ó, o desenho da vulva externamente. Então tá aqui a vulva, né? Então, o que é que a gente observa aqui importante na vulva, né? Eu tenho dois orifícios. Esse orifício aqui, ó, que é o ósteo de entrada da vagina. E acima dele, ó, este orifício, que é o ósteo externo da uretra. Então, ósteo de entrada da vagina, ósteo externo da uretra. Esses orifícios são protegidos pelos pequenos lábios. Tá aqui, ó, pequeno lábio. Esses pequenos lábios protegem os orifícios que a gente encontra na
no vestíbulo da vagina, na vulva aqui. No vestíbulo é esse espaço aqui onde estão os orifícios. Chama-se vestíbulo. Então aqui no vestíbulo tem o ósteo de entrada da vagina, o ósteo externo da uretra, e esse vestíbulo é fechado, é protegido pelos pequenos lábios. Aqui em cima, na convergência dos pequenos lábios, eu encontro a presença do clitóris. O clitóris, ele é um análogo do pênis, ele tem as mesmas características do pênis, o clitóris. Ele tem glande, ele tem corpo cavernoso, ele tem corpo esponjoso e ele fica ereto durante a relação sexual. O clitóris, portanto, ele é o órgão que está relacionado ao prazer feminino. Tá certo? Então está aqui o clitóris. E nós temos também os grandes lábios, aqui ó, os grandes lábios. Essa é a estrutura da vulva. Grande lábio, pequeno lábio, ósteo de entrada da vagina, ósteo externo da uretra e o clitóris. Aí olha só, além dessas estruturas, eu tenho essa glândula que eu vou mostrar para vocês, ó. Essa glândulazinha que eu vou mostrar para vocês, ó. Então tá aqui a vulva, né, externamente, vou aproximar ela para vocês verem, ó. Então tá aqui. Tenho aqui o clitóris, eu tenho o prepúcio, né, a mesma cor do pênis, né, a pele que reveste o clitóris. Eu tenho o pequeno lábio, tá aqui o pequeno lábio, o vestíbulo e o ósteo de entrada da vagina e o ósteo externo da uretra. O que eu quero mostrar para vocês são essas duas estruturas, ó, que são as glândulas vestibulares, ó, tá certo? Ó, maiores e menores. Essas glândulas vestibulares, elas são importantes porque elas vão produzir uma secreção viscosa que vai lubrificar a vagina para facilitar a penetração durante a relação sexual, tá certo? Então, durante o ato sexual, com a excitação feminina, essas glândulas produzem secreção e lubrificam o canal vaginal e também a vulva. Os pequenos lábios se abrem para que haja a penetração, tá certo? Então nós temos aqui a vagina, olha só, eu vou retirar o prepúcio para você ver o clitóris todinho. Olha o clitóris aí, ó. Tirei o prepúcio, você está vendo o clitóris todinho. Olha só como é o clitóris. Tá vendo? Essa estrutura todinha é o clitóris. Ó. Tá certo? Corpo cavernoso. Aqui o corpo cavernoso do clitóris. Tá certo? Então, a mesma cor do pênis, só que em formato diferente. Tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa nossa última aula. Com isso, a gente conclui o nosso programa de anatomia humana. Quando nós retornarmos às atividades presenciais, acredito eu que já no início do próximo semestre, nós faremos essas aulas práticas com vocês, tá certo? Então tenho esse compromisso com vocês de realizar essas aulas práticas de que faltou, né? De todos os sistemas. Vamos fazer essas práticas aí tranquilamente, facilitar o aprendizado de todos, tá? Então é isso aí que eu tenho para mostrar para vocês. Forte abraço.